luzes brilhavam intensas en el cenário del Town Hall de CNN, mientras Clint Eastwood, de 94 anos, se ajustava a o característico sombrero ao vaquero negro. Esa mirada entrecerrada que atravessava el estudio como um cochilo. Las manos curtidas del legendário actor se aferraban a los botões de la silla com la seguridade de um hombre que jamais havia perdido uma confrontação pública. Frente a el, sentada, estava lá congressista Jasmine Crockett, o blazer amarelo brilhante, forte contraste com el conjunto completamente negro de Eastwood, joias douradas reflejando las luzes mientras repasava por última vez apuntes. La leyenda de Hollywood havia legado a CNN com la confiança de que estava a punto de dar uma lección sencilla a la jovem demócrata de Texas. O equipo lá havia informado sobre sua trayectoria, congressista novata, abogada de direitos civis. Relativamente desconhecida fuera de los círculos políticos. En la mente de Eastwood, esto seria fácil. Usaria o status legendário y décadas de autoridade cultural para exponerla como outra política inexperta tratando de julgar en las grandes ligas. Esta jovencita que sabe de América, gruou Eastwood en o micrófono, com esa voz áspera, profunda que havia intimidado a incontáveis vilanos en películas. Pero nunca vivido lo que los verdadeiros americanos han enfrentado. La audiencia de 2.000 personas se removió incômoda. Los teléfonos e agravaban, presentindo que algo explosivo estava por suceder. Los espectadores conservadores se inclinaban hacia adelante, esperando ver a o héroe de Hollywood destruir a la política progressista. Los liberales se moviam nerviosos, esperando que o representante pudiera defender-se ante um ícone cultural. Crockett permanecia perfeitamente quieta, expressão calmada, pero olhos afilados como raios laser. O bolígrafo sobre um bloco leno, de pontos cuidadosamente investigados. Havia entrado ao estúdio sabendo exatamente o que Eastwood intentaria. O equipo havia analisado cada aparição política del actor, desde o famoso discurso a la silla vacía en la Convenção Republicana de 2012. Se haviam preparado para táticas de intimidação, apelações à la idade y la experiencia. O costume de descartar a políticos jovens como idealistas sem experiência. Lo que ocorrió en los siguientes 30 segundos no solo surpreenderia o legendário actor, sino que criaria um momento viral que dominaria as redes sociais durante semanas que poderia moldear para sempre legados políticos. Antes de sumergir-nos neste increíble enfrentamento, assegura-te de suscribir-te y ativar a campana de notificações para não perder-te estes épicos momentos políticos. Agora, veamos como uma congressista de 40 anos de uma lección ao meio ícone de Hollywood. Esto no fio solo outro debate político. Fio o choque entre el viégia ao Hollywood, la nueva política, solo uno saldria com reputação intacta. Eastwood confiava em que décadas de fama, credibilidade conservadora aplastariam a la jovem negra de Dallas. Pero estava a puntão de aprender la lección mais dura de 94 anos. O moderador de CNN, Anderson Cooper, intentava manter el control, pero todos en el estudio sentiam la eletricidade en el aire, dos generações, dos Américas completamente distintas, a puntão de chocar de la maneira mais inesperada. Eastwood tinha o status legendário y esa mirada icônica. Crockett possuía algo mucho mais poderoso, la verdade, la preparação y la absoluta determinação de não perder. Com 94 anos, Clint Eastwood representa todo o que el vinhejão Hollywood solia simbolizar. O hombre que convirtió em frase la icônica. Make My Day, que dirigiu filmes ganadores de Oscar como Sem Perdón y Million Dollar Baby, que habló a una silla vacía en la Convenção Republicana de 2012. O rostro curtido cuenta la historia de 7 décadas en el mundo del espectáculo. Desde los spaghetti westerns de los anos 60 hasta dramas modernos que la otorgaram reconhecimento incluso en 80s. La influencia cultural de Eastwood va más allá del entretenimiento. Es um emblema de uma geração de masculinidade estadunidense.
que resolvia problemas com acções decisivas y claridade moral. Personagens nunca retrocediam ante uma peleia, jamais se desculpavam por princípios y sempre saliam vitoriosos gracias à la habilidade, la determinação y uma convicção inquebrantável. Sentado nesse estúdio de CNN, encarnava todas essas qualidades, crendo que o persona en la vida real era tão poderosa como qualquer de los personagens que havia interpretado. O veterano actor legou a esse town hall com toda a confiança de alguém que nunca havia sido desafiado por alguém como Jasmine Crockett. Para ele, esto iba a ser simple. Uma jovem política, relativamente nova el Congresso, enfrentando-se a um icono cultural que havia moldeado o entretenimento estadunidense desde antes de que ela nasciera. O plano era direto, usar o status legendário y argumentos conservadores para hacerla parecer inesperta y desconectada de los verdadeiros valores americanos. Instur havia pasado la semana previa preparando-se. Pero preparação consistiu principalmente em repasar melhores frases, citas memoráveis de películas, referências a décadas de êxito y apelações a valores tradicionais que geração havia luchado por preservar. Veia esse town hall como outra actuação, outra oportunidade para interpretar o sabio estadista que põe nesse lugar a uma jovem rebelde. O veterano de Hollywood construiu o Cauela interpretando tipos duros que resolviam problemas com engenho. Ação rápida. Desde lá trilogia del rombo a sem nombre hasta o Inspector Harry Callahan, personagens nunca evitavam o conflito. Se enfrentavam a políticos corruptos, criminais despiadados y qualquer que amenazara a los inocentes. Sentado nesse estúdio, ajustou o emblemático Samuel ao negro y se preparou para tratar este debate político como outra cena de película. Una en la que era claramente la estrela y el desenlace nunca estava em dúvida. La congressista Jasmine Crockett, representante del Distrito 30 de Texas, entrou nesse estúdio, levando consigo las esperanças de uma nova geração de americanos. Com 40 anos. Esta abogada de direitos civis e havia causado impacto no Congresso, com mente jurídica aguda, y o enfoque valente para desafiar o poder estabelecido. O blazer amoelo brilhante não era solo uma eleição de moda, era uma declaração de que não iba a passar desapercebida nem a deixar-se intimidar, nem sequer por uma leyenda de Hollywood. O recorrido de Crockett conta na história americana muito diferente a la de Instur. Nascida y criada em Missouri, trabalhou para pagar o Cauela de direito, se convirtió em abogada de direitos civis y entrou em la política para luchar por comunidades que durante muito tempo haviam sido ignoradas. Experiencia defendendo a personas frente a instituições poderosas la preparou para momentos como este. Sabia que Instur tentaria usar fama y edade para descartá-la, assim que legou preparada com dados, pasión y profundo conhecimento de los temas que realmente importam a la classe trabalhadora. A diferença de muitos políticos que poderiam quedar impressionados ao conhecer um ícone de Hollywood. Crockett veia Instur como lo que era nesse contexto, outro rombo blancão privilegiado y menyon tratando de dar-lhe uma leção sobre América. Formação legal la ensinou a cortar las táticas de intimidação, y enfocar-se en la evidência. La verdade. Passou horas preparando-se para esse instante, consciente de que lo que ocorriera nesse cenário seria visto por milhões de americanos que decidiriam assim donde queria ir o país. Este town hall de CNN não era solo outro programa de notícias por Campbell. Representava um choque entre duas visões completamente distintas de América. Instur encarnava la nostalgia conservadora por um tempo mais simple, quando los héroes de Hollywood eram hombres blancos que resolviam problemas com violência. Frases memoráveis. Crockett representava o futuro diverso, educado y progressista que muitos americanos lucham por construir. La audiência nacional sabia que estava presenciando algo especial. Las redes sociais e a vibraban de antecipação. Los conservadores esperaban que Instur pusiera a la jovem demócrata nesse lugar,
usando décadas de experiência, autoridade cultural para desenmascará-la como outra política liberal. Los progressistas deseaban que qualquer resistiera ao embate del legendário actor, pero muchos temiam que se o fama edade lo adieram na vantagem injusta. E o momento não podia ser melhor para contenido viral. Ambas figuras representavam perfeitamente as gerações movimentos políticos. Instuor, conhece o Samuel ao vaqueiro voz rasposa, parecia Rainbow salido de uma de propias Westons. Quacket, polida profissional en su blazer amarelo, era el nuevo rostro de la política americana, jovem, diversa, sem medo de desafiar a qualquer, sem importar seu status. Anderson Cupo, moderador del evento, entendia la joia televisiva que tinha delante. Esto não era solo sobre posições políticas ou pontos de debate. Era sobre respeto, cambio generacional, quem define que significa América no século XXI. O ganador de esta confrontação no solo anotaria pontos políticos, moldearia la narrativa durante meses. Clint Eastwood se reclinou en su silla, com la confiança casual de alguém que nunca enfrentou um problema que não pudiera enfrentar de frente. Zécio apertura fio la clássica intimidação hollywoodense, acompanhada de esse fruncido que la hizo famoso em decenas de películas. Escucha, jovencita, comenzó, com la autoridade de 7 décadas no espectáculo. Riacho, películas sobre heróis americanos desde antes de que nascieras. Celo que este país necessita, no son mas políticos, haciendo promessas que não podem cumprir. La audiencia se movió en asientos. Algunos aplaudiram, recordando quando insturfiu su héroe de acción, hablando en convenções republicanas, personificando um certo tipo de masculinidade americana. Outros guardaram silêncio incômodo, reconhecendo el tono condescendiente. Conel que se dirigia a uma congressista en funções. Quaker mantuvo la compostura, tomando notas em pequeno bloco, sem revelar nada en su expressão. Esperava exatamente este enfoque. En su qual é o legal, enfrentou inumeráveis homens blancos maiores que creiam intimidar-la com linguagem condescendiente apelações a sua autoridade. Sabia exatamente como manejar essa situação. Instur continuou, entrando en calor. Hablas de ayudar a la gente, pero que é logrado realmente? Henry criado empleos, películas que inspiram a los americanos, construído negócios. Levas en el congresso, que, par dias, queens que puedes dar-me lecciones sobre América. Viendo-se que sua apertura não havia tenido el impacto desejado, Quacket seguia sentada, calmada, tomando notas, sem alterar-se. Instuor decidiu atacar mais personalmente. O problema de tu geração, dijo, inclinando-se e se alando-la com um dedo envejecido que creem que todo se les deve dar. Querem cambiar a América sem entender que lá hizo grande. Las câmaras de CNN captaram cada reacção en la audiencia. Los conservadores assentiam, valorando-lo que veiam como verdades duras dichas por Instur a uma millennial privilegiada. Los liberales se mostravam incômodos, reconhecendo el patrão familiar del rombo blancão male que intenta poner en su lugar a uma mulher negra jovem. Instur no terminou, trabalhar por todo lo que tenho. Empecé desde cero. Construiu na qual ela com determinação talento. Tu geração que quer destruir todo lo que la mia construiu sem saber lo que custou. Anderson Cooper intentou intervenir para dar turno a Quacket, pero Instur levantou la mano com la autoridade de quem controla cada escena. Deixa-me terminar, gruó. Esta representante de Texas Quick pode venir aqui a decir-lhes a los americanos que devem hacer. Pero construído algo, ha criado empleos, ha tomado las decisões difíceis que realmente importam. Para entonces, Instur estava completamente entregado a sua estratégia, usar sua idade, fama, credenciais conservadoras para abrumar a la jovem congressista. Se puso de pai. Um movimento dramático aprendido em Hollywood para captar atenção, estabelecer domínio. La congressista Quacket, dijo, pronunciando seu nome quase com desprecio representa todo lo que está mal en la política moderna. Jovem, inexperta, lena de teorias, pero sem conhecimento del mundo real.
nunca tenido que hacer uma nómina ni preocupar-se se decisões deixarão gente sem trabalho. A audiência estava completamente atrapada. Havia deixado de ser uma discussão política normal para convertir-se em algo mucho mais personal y volátil. Los teléfonos estavam em alto, gravando cada palavra, listos para publicar clipes em redes sociais enquanto algo explotara. Eastwood caminhava ligeiramente, botas resonando em el cenário, julgando para las câmaras como o intérprete experimentado que era. Rehecho películas sobre heróis americanos por 70 anos. Heróis reais que resolvem problemas com acção, no com charlas intermináveis. Pero esta geração de políticos que hablar é actuar, que las buenas intenciones são iguales a resultados. Se girou para enfrentar diretamente a Crockett. Essa famosa mirada intensificando-se. Dime, congressista, queres construído realmente? Quer problemas resuelto? Weire solo outra política que América te deve algo? Los conservadores aplaudiram depois de cada puntão, desfrutando ver esse héroe e enfrentar-se a uma política progressista. Los liberales guardaban silêncio tenso, esperando a resposta de Crockett. Anderson Cooper luchava por manter o control del evento. Esto havia evolucionado mas a del formato planeado, parecendo na lucha política en la que Eastwood usava todas as armas hollywoodenses para dominar. Las redes sociais explotaban. Clipes de los ataques de Eastwood se compartilham em todas as plataformas com conservadores, animando a o campeão y progressistas enfurecidos por lo que veiam como ataque respetuoso. Pero Crockett seguia sentada, tranquila, tomando notas. Manteniendo esa expressão serena que lá havia funcionado em tribunales y audiencias. Não estava desconcertada ni a la defensiva. Esperava esse o momento. Y todos en el estudio, incluso Eastwood, estavam a puntão de descobrir que ela havia preparado esse enfrentamento durante toda essa a política. La tensão alcançava esse o puntão de quiebre. Eastwood havia lançado todo. Fama, idade, credenciais conservadoras, autoridade hollywoodense, Y. Crockett seguia ali, calmada, lista para mostrar que pasa quando a preparação se encontra com a oportunidade. Anderson Cooper finalmente recuperou o control, levantando ambas manos para calmar a audiência cada vez mais inquieta. Congressista Crockett dijo com voz firme. Elcio Eastwood questionado sua experiência y qualificações. Como responde? Jasmine Crockett levantou lentamente a vista de S.U. Block, cambiando sua expressão de paciência calmada a algo mucho mais concentrado, y peligroso. Havia sido abogada de direitos civis durante os antes de entrar em política. Y sabia exatamente como tratar a hombres que creiam que podiam intimidar-la com volume y reputação. Dejou el bolígrafo. Mirou direto a Clint Eastwood, Y pronunciou a resposta que seria o momento definitorio de Coelhas. Sion Eastwood começou, com voz firme, Y filo que hizo que todos en el estudio se inclinarão hacia adelante. Aprecio que haya tenido na Coelha larga Y exitosa en Hollywood, pero déjeme decir-lhe lo que iam reconstruído desde entonces. Se levantou despacio, igualando el movimento teatral de Eastwood, pero com uma energia completamente diferente. Mientras, el era agressivo y dominante, ela era controlada y precisa. Mientras el usava el volume y la intimidação, ela estava por usar eixos y lógica como ferramentas quirúrgicas. Queres saber que é reconstruído? Continuou. Monteu na prática legal defendendo direitos civis antes de postular-me para cargo público. Construí coalições que realmente cambiaram leis, no solo raiz películas sobre heróis. Forjé relações com famílias trabalhadoras que não podiam pagar abogados poderosos, pero que mereciam justiça. La audiencia quedou em completo silêncio, reconhecendo que algo significativo estava ocorrendo. Incluso os conservadores que aplaudiam a Eastwood agora prestavam atenção, sentindo que la dinâmica havia cambiado radicalmente. Pero ya que habló de logros, prosiguió Crockett, o voz ganando fuerza, hablemos de lo que hecho en el Congreso, en mi tiempo en el cargo. He sido autora de legislação que criado miles de empleos en energia renovável.
reassegurado fundos federais para projetos de infraestrutura que emplearão a trabalhadores de la construção durante décadas, trabalhado a ambos lados del pasilo para aprovar leis que realmente ajudam a las famílias trabalhadoras. Instor intentou interromper, levantando la mano em sinal de desdém. Pero Cocker apenas comenzaba. Aos en tribunales la ensearam a controlar la sala. Y não permitiria que actor de Hollywood, por famoso que fuera, desviara sua resposta. Sion instor, usted dijo que mi generación quiere que todo se la dé. Permita-me contar-lhe sobre mi generación. Trabajé 3 empregos para pagar la escuela de derecho. Comecei mi carreira legal com $100 em préstamos estudiantiles, y el compromisso de ajudar a quienes não podiam defender-se por si mesmos. No tuve estudio de cine, respaldando mini décadas de ganancias em películas para financiar mi carreira. La audiência estava completamente atrapada. Los teléfonos gravaban cada palavra, conscientes de que presenciaban algo que seria comentado por meses. Los conservadores começaram a sentir-se incômodos ao dar-se conta de que esta jovem congressista não era a política inesperta que esperaban, que era hablar de construir coisas. Continuou: construí mi carreira desde cero, igual que usted disse Rainbow Echo, pero la diferencia es que todo lo que construí fio para ajudar a outros a construir vidas também. Cada caso que ganhei como abogada de direitos civis, ajudou alguém a obter justiça. Cada projeto de lei que reaprovado en el Congresso ajuda a famílias trabalhadoras em Texas y em toda a América. Cocker sacode seu blazer uma carpeta gruesa. Movimento que hizo que todos os observadores políticos prestarão atenção ao instante. Qualquer político que legue preparado com documentação está a ponto de complicar-lhe el dia a seu oponente. La carpeta estava claramente bem organizada, com pestas de colores, notas adesivas marcando secções específicas. Esto não era accesorio, era el kit de herramientas de alguém que passou incontáveis horas preparando-se para este momento exato. Se o estou, perguntou Kerry. Logrado, permita-me dar-lhe detalhes. O voz adoptou el tono preciso de uma fiscal apresentando pruebas ante jurado. Cada palavra calculada para causar o máximo impacto. Abriu a carpeta com prática eficiência, encontrando a página exata sem duro. En mis dos en el Congresso, reassegurados $50 milhões em fundos federais para programas de capacitação laboral em Texas. Reajudado a aprovar legislação que criado mais de 10 empregos em energias renováveis em el som. Sido autora de leis que ha reduzido el custo de medicamentos para ancianos em promedio. La Câmara del Estudio se acercou a manos mientras pasaba páginas de documentação, cada uma representando horas de trabalho legislativo, reuniões de comitê y serviços a constituyentes, que las celebridades de Hollywood nunca tinham que enfrentar. O projeto de infraestrutura que patrociné financiado la reparação de 47 puentes solo em Texas, criando 3 empregos em construção. La legislação de apoio a PEC às empresas que ajudei a redactar proporcionado préstamos a mais de 500 negócios propriedade de minorias em mi distrito, mostrou na página específica, orientando-la. Hacia las câmaras para que los espectadores pudieran ver el membrete oficial del Congresso y las estadísticas detalhadas. Esto não é retórica, se o estou. São resultados documentados, verificados por la oficina de presupuesto del Congresso y rastreados por organizações independientes que monitoream la eficácia legislativa. O estudio quedó em silêncio absoluto, salvo por la voz de Cocker. O sonido de los teléfonos gravando cada palavra. Hasta Anderson Cooper tomava notas, reconhecendo que estava presenciando uma de las actuações políticas mais impressionantes de décadas como periodista. Los miembros de la audiencia conservadora que habían venido a apoiar a instor ahora prestaban atenção a números que não podiam negar, ao que não estuvieran de acordo com las políticas detrás de elos, dijo Cocker, cerrando la carpeta. Mirando diretamente ao legendário actor. Los números são solo números. Déjame contar-te sobre algumas de las personas a las que realmente reajudado,
e há que parece que Queens que no rio construído nada real. Se o vosse suavizou um pão cão, pero el acero permaneció. O mês passado, ayudé um veterano de 67 anos en Dallas a obtener los benefícios por discapacidade que havia estado peleando desde Vietnã. La semana anterior, trabalhei com uma madre solteira em Fort Worth para conseguir que seu hijo recebiera los serviços de educação especial que necessitava. Há 2 semanas, ayudé um pequeno empresário de mi distrito a navegar regulações federais para que pudiera expandir seu negócio y contratar a 12 pessoas mais. La audiencia estava agora completamente cautivada. Esto não era solo retórica política. Eram exemplos específicos de trabalho real, resultados reais, personas reais cujas vidas haviam melhorado graças a los esfuerzos de esta congressista. Verás, instruor, mientras tu hacías películas sobre héroes, e han estado ayudando a personas reales a resolver problemas reales. Mientras tu hablabas com silas vacias en convenções políticas, e han estado en audiencias de comitê luchando por legislação que hace la diferencia en la vida diaria de las personas. Quaker tenía ahora el control total de la sala, y não havia terminado. Havia guardado esse o argumento mais devastador para el final, y lo entregou com la precisão de cirurgiano y la confiança de alguém que havia hecho essa tarea. Queres dar-me uma lecção sobre entender Estados Unidos? Instruor, quando foi a última vez que passaste dia em boião de classe trabalhadora? Quando foi a última vez que tu viste que elegir entre pagar la renta ou comprar comida? Quando foi a última vez que te preocupaste por poder pagar tu medicamento? La famosa mirada entrecerrada de instruor a hora se veia menos intimidante, y mais confundida. Esperava facilmente dominar a esta jovem política com o status de celebridade, y argumentos conservadores. Em cambio, estava sendo desmontado sistematicamente por alguém que havia venido preparado com eixos, cifras y experiência del mundo real. Ha sido rico y famoso durante tanto tempo que resolve dado lo que enfrentam los estadunidenses comunes cada dia. E ao represento a esos estadunidenses, los que não têm estudios de cine ni cadenas de restaurantes para respaldar-se, los que realmente necessitar que o governo funcione para elos, no solo para dar recortes de impostos a milionários y celebridades. Quaker continuou, o vós agora portando la autoridade moral de alguém que disse na verdade absoluta. Mi generação heredou el cambio climático, una crisis de vivienda, la deuda estudiantil y una economia que fio despojada por gerações anteriores que priorizaram ganancias a curto prazo sobre sostenibilidade a largo prazo. La audiencia estava agora completamente em silêncio, pendientes de cada palavra. Incluso los espectadores conservadores que haviam venido a apoiar a Instud, escuchaban com atenção, muchos asintiendo ao reconhecer la verdade en lo que ela decía. No pedimos estos problemas, se um Instud, pero somos nós outros que eles tenemos que solucioná-los. Y en lugar de quejar-nos de lo difícil que solia ser, estamos haciendo el trabalho para melhorar las coisas para todos. Is gesto hacia el. Com el respeito devido a sua idade, pero sem la deferencia que el esperava. Tu viste el luxo de construir tu cauela en uma América donde homem blancão com talento podia ter êxito solo com trabalho duro. E han tenido que construir mi cauela en uma América donde enfrento obstáculos que tu nunca tuviste que considerar. A así logrado más por la gente trabajadora en dos años en el Congreso que la mayoría de los políticos en décadas. Jasmine Quaker hizo una pausa, miró directamente a las câmaras de CNN, pronunció la frase que seria citada, compartida y recordada mucho después de que todos olvidaram que este foro iba a tratar sobre políticas. Se um Instud, usted pasado 70 anos interpretando héroes en películas. E han pasado toda mi vida adulta, sendo una en la vida real, y la diferencia es que mi trabalho realmente ayuda a la gente, en lugar de solo entretenerla. El estudio estaló, la metade del público se levantou a aplaudir, mientras la outra metade quedou en silêncio atônito. Anderson Cooper intentava freneticamente retomar el control,
pero todos sabiam que o fórum político havia terminado. Jasmine Quaker acabava de dar uma de las actuações políticas mais devastadoras en la memoria reciente. Cada teléfono en el estudio estava subindo clipes a las redes sociais. Clint Eastwood se recostou en sua silla. Sua famosa mirada entrecerrada parecia mais confundida que intimidante. O rombo que dominou Hollywood durante 7 décadas, que enfrentou inumeráveis vilanos en pantalla, acabava de ser completamente superado por uma congressista de 40 anos de Texas que havia legado preparada para esse momento. Quando Jasmine Quaker terminou de hablar, o estúdio de CNN se volviu caos que definiria o discurso político durante semanas. La metade del público estava de pé aplaudindo, mientras la outra metade processava em silêncio o que acabavam de presenciar. Anderson Cooper, veterano de miles de entrevistas políticas, dijo mais tarde que foi de los momentos mais eletrizantes que havia vivido em televisão. Clint Eastwood, que havia entrado ao estúdio com la seguridade de alguém que nunca de uma confrontação verbal, estava encorvado en sua silla, seu Samuel ao negro de vaqueiro ligeiramente ladeado. La mirada entrecerrada que havia intimidado a inumeráveis vilanos agora parecia la de rombo a Mannion tratando de entender que acabava de pasar-lhe. Intentou umas débiles réplicas, algo sobre sua experiência em Hollywood, o respeito a los maiores, pero sua voz carecia de convicção, palavras foram ahogadas por los aplausos a Quaker. Las câmaras de CNN capturaram cada momento de seu visible desmoronamento. O rombo que havia construído seu coela proyectando fuerza control lucia visivelmente afetado por la demolição sistemática que acabava de sofrer. Assistentes lo sacaram del escenario lo mais rápido possível, pero el dao ya estaba hecho. Cada teléfono nesse estúdio havia gravado essa humilhação. Mientras tanto, Jasmine Quaker permaneceu serena profissional, saludando ao público conversando brevemente com Anderson Cooper. Havia logrado exatamente o que vino a ser, no solo defender-se de los ataques de uma figura legendaria, sino demonstrar la competência, preparação experiência real que sua geração de políticos aporta ao governo estadunidense. Minutos depois de terminado el fórum, las redes sociais explotaram com clipes, reacções comentários que se mantendriam em tendência durante dias. O hashtag Croquete Destruirá Studio começou a trending topic em Twitter em 30 minutos, com miles de usuários compartilhando o momento em que ela lançou sua frase definitiva sobre interpretar heróis versus ser uno. O clipes mais viral, com mais de 5 milhões de vistas em 24 horas, mostrava o momento exato em que Quaker se levantou e começou sua resposta sistemática a los ataques de Eastwood. Usuários lo compartilham com frases como "Esto es lo que es venir preparado", jovem política da classe magistral a leyenda de Hollywood com eixos. Cuentas conservadoras inicialmente intentaram defender a Eastwood, publicando clipes de ataques previos a Quaker, alabando sua verdade real sobre millennials privilegiados. Pero conforme circulaban os clipes completos de Quaker, incluso alguns comentaristas conservadores reconheceram que ela havia superado ao ícone del cine. Blogueiro conservador prominente escreveu, no conhecido com sua política, pero Quaker vino preparada, em Eastwood nu. Esto es culpa de él. Las cuentas progresistas instalaram en celebración. Alexandria Ocasio Cortez esto pasa quando subestimas a uma mulher brilhante que isso é sua tarefa. Jasmine Croquete acaba de dar uma classe magistral em comunicação política. O tweet recebeu mais de 200 likes, 50 retweets em horas. Memes inundaram todas as plataformas. O mais popular mostravam na imagem lado a lado de Eastwood confiado ao início derrotado ao final, com o texto, quando Queens queres el sucio peludo ciência uma abogada de direitos civis. Outro meme viral usou a famosa imagem del rombo sem nome de Eastwood com a frase atualizada, rombo sem eixos. O análises propio de CNN dedicou 30 minutos a desglosar a actuação de Quaker,
com analistas políticos, calificando-la como uma de las comunicações políticas mais efetivas nos The New York Times publicou ao mesmo dia análise titulado Como Jasmine Crockett convertiu na emboscada de celebridade num momento definitorio de su carreira. O artículo detalhava como Crockett se havia preparado especificamente para este tipo de confrontação, investigando no solo las posições políticas, sino também los argumentos típicos que las celebridades conservadoras envejecidas usam contra políticos jovens y progressistas. The Washington Post enfocou o aspecto generacional com o titular, quando el viejão Hollywood se enfrentou a la nueva política, la experiencia derrotou a la fama. Su análise se alaba que la victoria de Crockett representava cambio mais amplio el discurso político estadunidense, donde el status de celebridade y las figuras de autoridade tradicionais e no garantizam respeto sem argumentos substantivos. Fox News se encontrou numa posição incômoda tentando defender a Stewart, mientras reconheciam que havia sido claramente superado. Sua cobertura vespertina se centrou mais nel tono irreverente de Crockett hacia ícono del cine en si.